Feliz ano novo atrasado a toda a igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Pastor Nestor, minha gratidão a Deus por mais uma vez estarmos aqui para juntos bendizermos o nome do Senhor. Neemias, capítulo de número 2 e o verso de número 4. Neemias, capítulo 2, verso de número 4, nos diz assim a palavra do Senhor: o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a sua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus, sobre mim. Podemos assentar. O tema desta campanha está embasado em Provérbios, livro de Provérbios, onde o próprio autor vai dizer no capítulo 16:3: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Neemias fora um homem que antes de entrar em cena consagrou ao Senhor os seus planos. Neemias tinha um grande desafio que tinha tudo para dar errado. Mas este homem, antes de falar com o rei, na época o rei Xerxes, ele simplesmente dedicou a Deus 4 meses em oração, em consagração. E quando ele foi falar com o rei, ele foi em jejum. Ele foi debaixo de uma autoridade divina. Ele não chegou com o peito aberto e com o bordão que nós costumamos usar na atual conjuntura: onde eu pisar o meu pé, Deus vai me dar. Não entra por esta não, porque Jesus vai ensinar para a gente algo muito lindo no Novo Testamento. Antes do Senhor Jesus entrar na Galileia, ele foi para o meio do deserto para triunfar sobre o diabo, e isto aconteceu. Então ele volta para ouvir João Batista pregar de novo, e a partir de então é que ele vai para o território da Galileia. Mas ele vai revestido, porque a morte aguardava ele na entrada da cidade de Naim. E quando Jesus chegou, ele foi colocando ordem na casa. Por isso que o texto está dizendo: consagre ao Senhor tudo aquilo que você for fazer, para que quando você for entrar em cena, Deus já possa, ou Deus já venha simplesmente ter colocado as coisas no seu devido lugar. Chegou um momento na vida de Davi, que Davi vai dizer para Deus: Deus, a cidade de Keila, ela está tomada pelos inimigos, eu posso ir lá? E Deus disse não. Ele descansou mais uma semana. E então, de repente, após uma semana, ele volta a consultar a Deus novamente. E quando ele vai consultar, o Senhor vai dizer: vai lá e livra a cidade de Keila. Mas quando ele chegou, Deus já havia dado o livramento, só chegou para pegar a vitória em suas mãos. Consagre todos os teus planos ao Senhor. Se formos lutar com as nossas forças,
Fique tranquilo, nós vamos cansar, vamos sair traumatizados, vamos terminar o ano de 2026 sequelados e com algumas dificuldades. Mas se nós consagrarmos antes de encararmos este ano, fique tranquilo, será tudo mais fácil para nós simplesmente encararmos a situação. Eu não venho dizer aos senhores que na realidade vai ter ao longo deste ano somente vitória, não sou um pregador romancista. Vai ter lutas e vai ter batalhas, pois são as lutas e as batalhas que vai fazer de mim homem de Deus e de você mulher de Deus. São as lutas e as batalhas que vão acrescentar a minha e a tua fé. Crente sem luta e sem batalha, ele fica sossegado. Ele na realidade não causa enfado nem no mundo espiritual. É por isso que as lutas, é por isso que as provações, elas sobrevêm sobre nossas vidas. É para nos deixar mais preparados, mais lapidados, mais modelados, mais habilitados, mais experientes para aquilo que ora Deus vai fazer nas nossas vidas. No entanto, quando nós consagramos todo o nosso plano, todo o nosso projeto ao Senhor, fica mais fácil de encararmos a situação. Vai haver algumas situações que nós vamos atravessar e fique tranquilo, aonde poderia gerar morte, Deus vai entrar com vida, aonde poderia gerar sequelas, Deus entra com alento, aonde poderia gerar sequelas, Deus entra com acalento, será tudo mais fácil. Nós vamos nos arranhar um pouco, mas poderemos dizer como Paulo no final desta lida: o bonito combate eu combati, a minha corrida eu a completei. Se consagrarmos os nossos planos ao Senhor, chegaremos no fim do ano de 2026 e poderemos cantar como salmista no Salmo 126. Quão grandes coisas fez o Senhor Deus por nós, por isso nós estamos alegres. É muito mais fácil nós entregarmos tudo nas mãos do Senhor. É que na realidade, em si tem coisa que nós queremos granjear, em si podemos dizer o orgulho da conquista. E na realidade, o orgulho da conquista não pertence a mim, não pertence a você. A glória de Deus, Ele não divide com o ser humano. E na realidade eu não tenho capacidade de enfrentar o mundo espiritual sozinho. Eu só posso enfrentar com a força que Deus me confia, com a força que Deus te confia. Tu só está de pé aqui nesta noite, na virada do ano de 2025 para 2026, e está aqui reunido, porque a boa mão de Deus te guardou, te livrou, e até aqui ela tem te sustentado. Esse é o fato de nós estarmos aqui nesta noite. E nesta noite está tudo mais fácil. Deus está abrindo a nós uma oportunidade de colocar diante dele os nossos planos, os nossos projetos, a nossa família, a nossa chamada, o nosso ministério, os nossos sonhos, os nossos negócios, e estampar diante dele, diante da mesa, e dizer: Deus, me dá uma orientação, me ensina a tomar uma decisão, me orienta por onde devo começar, por onde devo entrar, qual é a primeira atitude a ser tomada. Fique tranquilo, o teu Deus é estrategista, Ele nunca perdeu uma, não é agora que Ele vai perder. Ele não mudou, nós mudamos, Ele continua o mesmo. Se colocarmos os planos na mesa, as coisas vão andar do jeito de Deus. Quando Neemias fica sabendo que Deus na realidade em si havia executado um propósito lindo na vida da nação de Judá, e agora esta nação está toda destruída, o povo estava cativo na Babilônia. Na realidade, quase 500 anos haviam se passado, pois desde o ano 586 ao ano 536, 50 anos haviam se passado. Agora, do ano 536 ao ano 444, centenas de séculos haviam se atravessado, e Neemias é um dos judeus que nasceram dentro do cativeiro. A partir desse instante, ele não tem nada com a nação de Judá, ele não tem nada com Jerusalém, ele não tem nada com a cidade que foi destruída, mas é um homem que simplesmente se importou com uma situação, abraçou uma causa que não era dele, abraçou um problema que não era dele, até porque aqui em Suzano, reino da Pérsia, ele estava muito bem remunerado, seu salário era simplesmente uma maravilha. Podemos dizer, o ticket de alimentação era show de bola. Ele estava numa localidade privilegiada, ele estava seguro,
ele tinha seguranças, ele era um homem próximo do rei. Na realidade, a posição de Neemias é a posição de um conselheiro, é uma pessoa que está do lado do rei. A vida do rei estava nas mãos de Neemias. Antes do rei tomar um gole do suco ou até mesmo do vinho, cabia a Neemias como copeiro experimentar para saber se não estava envenenado. Um pedaço de carne, um pedaço de frango, um pouco de comida. A vida do rei estava nas mãos de Neemias. Ele estava no local muito bem tranquilo, ele estava muito bem posicionado, muito bem empregado. Mas é um homem que está abrindo mão da sua posição, está abrindo mão de todo o seu ganho, está abrindo mão de tudo aquilo que ora ele tinha em Susana, Pérsia, para ir a uma terra desolada, destruída, que estava debaixo de humilhação, para simplesmente executar uma grande obra. Esta obra Deus havia colocado no seu coração, ele não contou para ninguém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele agora vai visitar, podemos dizer, os pontos estratégicos. Numa madrugada, ele ainda não havia contado aquele projeto, mas no momento em que ele simplesmente fez uma reunião, ele vai colocar aquele projeto para fora. Na realidade, é a palavra de Deus nos exortando. O projeto que Deus colocou no nosso coração, ainda para este ano, cabe a mim e a você guardar-nos em segurança. Nós só vamos abrir mão, ou em si, só vamos contar quando chegar a hora. Não abra o seu coração para qualquer um, não abra a sua boca para qualquer um, não saia contando os teus planos e projetos para qualquer um. Aprenda a manter um zíper na boca. Na realidade, nós temos que dizer algumas verdades. Existem algumas pessoas que falam muito e acabam pagando preço justamente por aquilo que fala. Existem coisas que Deus põe no nosso coração que devemos guardar até a última instância. Abrir o coração na hora certa, abrir o propósito na hora certa, contar o sonho na hora certa. Não sair contando para qualquer um, não sair abrindo para qualquer um. Tudo que o inimigo quer é simplesmente saber do projeto de Deus no teu coração, para entrar à frente e começar a bagunçar. Neemias guardou aquilo que Deus havia colocado dentro dele, e quando ele reúne agora aquelas equipes que vão comandar ala norte, ala sul, ala leste e ala oeste, ele vai contar o plano. Na realidade, foi enviado por Deus para um grande projeto, levantar os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém não são semelhantes aos muros da nossa casa. Na realidade, só de largura media 2,75 metros. Esses são os muros que o inimigo disse: se passar uma raposa, ela certamente vai destruir. Isso é que é o menosprezo. Ao longo da Bíblia, nós sempre vamos ver o diabo se utilizando de menosprezo para tentar arrebentar com o povo de Deus. E se, na realidade, o menosprezo, ele colocado na hora certa, ele colocado no momento certo, é semelhante a um tiro de fuzil. Entrou na tua mente, vai fazer a bagaceira, porque em si, quando você entra com o menosprezo no momento certo, a pessoa que não está preparada, ela treme nas bases. Dá uma olhada para um gigante de 3 metros de altura, olhando para uma criança, dizendo: quem é este? Porventura eu sou algum cachorro para tu vir com pau, para tu vir com pedra para cima de mim? Agora ele, Davi, não aceitou aquele menosprezo do diabo na sua vida e disse: na realidade, gigante, tu vens a mim com o teu escudo, com as tuas armas e com a tua lança, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos. Nós temos que aprender a começar a refutar as palavras do diabo, que vem para nos diminuir e que vem para nos arrebentar, que vem para nos colocar para baixo, que vem para nos arrebentar. Se nós analisarmos quando o exército assírio cercou a nação de Judá, olha só o que eles vão dizer. Eles agora, 3 generais do rei ou do imperador assírio chamado Senaqueribe, Rabsaque, Tartã e Rabsares, vai chegar e vai dizer para o povo judeu: porventura vocês não adianta pedir ajuda ao Egito, ele é um bordão de cana quebrada, vocês estão sozinhos, esses muros nada poderá protegê-lo. Mas Deus estava dentro da cidade de Judá.
Judá, eles não aceitaram aquelas palavras que vieram para rebaixá-lo, pegaram uma carta de ameaça e jogaram nas mãos de Deus. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor desfez o maior exército do mundo antigo, composto por 185 mil homens. Não deixa o diabo trabalhar na tua mente, dizendo que tu não é nada, tu é um zero à esquerda, você não vai conseguir. Aprenda a levantar a tua cabeça, a pegar o capacete da salvação, a colocar nas tuas têmporas e a dizer: eu estou debaixo de uma autoridade divina. Eu entrei em 2026 na graça e eu vou terminar na graça, pois o inimigo está dizendo: tu vai parar, vai com as tuas palavras para o inferno. Eu estou debaixo da autoridade divina, os céus estão comigo e eu sei aonde eu vou chegar, porque Deus estabeleceu uma tutela divina. Mas não para só por aí. É nesse momento que o inimigo, sendo ele em si são quatro, Sambalate é do território de Samaria, ameaçou Judá a partir da região norte. Presta bem atenção. Tobias é um governador dos amonitas, estava no oriente. Alaçu, Gesem e os arábios controlavam toda a área do leste. Os asdoditas, que são identificados como inimigos de Neemias pela primeira vez, eram os filisteus e estavam na ala oeste. Ou seja, o povo do Senhor estava cercado justamente pela frente, pela retaguarda, pela esquerda e pela direita. E ambos os dedos apontavam para Jerusalém e dizia: vocês não vão se levantar, porque nós não vamos permitir. Pois Deus vai mandar um homem com um exército dentro dele. Sabe o que é um homem com um exército dentro dele? Vou dar alguns exemplos. Neemias é um homem de um exército só. O próprio Caleb do lado, até mesmo de Josué, é um homem de um exército só. Paulo no Novo Testamento é um homem de um exército só. O que é isso? Observe bem as palavras de Paulo em Filipenses 4,13. Com a força que Deus me dá, superarei todos os obstáculos. Quando Paulo ele pronuncia essa expressão, a palavra força é a palavra grega dunamais, que descreve o poder bélico de, na realidade, 6.000 homens ou uma legião romana. Paulo está dizendo: eu tenho uma força de uma legião romana dentro de mim, e com essa força que vem de Deus, eu vou superar todos os obstáculos. Agora, para que tu possa entender que você não está sozinho, observe bem o poder que Deus está disponibilizando, ainda podemos se dizer no início deste ano, para você terminar o resto dos 11 meses e 14 dias que ainda falta. É Deus dizendo: está à sua disposição, é só gastar, é só passar justamente no débito, é só começar agora a simplesmente aproveitar do poder que eu disponibilizei para você. Você na realidade não é um Zé Ninguém, você não é um zero à esquerda, você em si não é uma pessoa sem futuro. Nós temos um futuro. Eu sei para onde eu estou indo e sei aonde eu vou terminar. É por isso que o diabo está tentando te barrar, tentando te impedir, mas fica tranquilo, a obra que estabeleceu foi Deus. Ele dará força, ele dará estratégia. O inimigo vai vir da esquerda, vai vir da direita, vai vir da frente, vai vir da retaguarda, mas conosco é a mão de Deus estendida. Deus está no controle desta situação. Isso me faz lembrar de um homem, o rei Josafá, cercado pelos, na realidade são 3 grandes nações: os amonitas, o povo do Monte Seir e os edomitas. Ambos fizeram uma aliança e vieram contra ele. Estavam a 40 quilômetros da região sul de Jerusalém. Quando ele ficou sabendo, não dava tempo de reunir o exército. Então o que é que ele faz? Se preocupa, reuniu todo o povo em praça pública e diz: vamos orar a Deus, ele vai dar uma direção. Nesse momento Deus levanta um levita chamado Jezreel. Jezreel começa a pular e a cantar e a dizer:
não temais, ó rei Josafá e todos que aqui estão. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estáis firme e vede o meu livramento. Deus agora simplesmente diz: olha, eu vou pegar eles na ladeira de Ziz. Para quem estuda, ou para quem se aprofunda no conhecimento, a ladeira de Ziz é uma vala mais ou menos aqui, ó, nessa distância. Aqui um paredão de pedra de rocha, aqui um paredão de rocha. Vai ter que subir um a um. E Deus está dizendo: na ladeira de Ziz, eu vou pegar eles. Subiu o primeiro, Deus está dizendo: eu vou eliminar. Subiu o segundo, eu vou eliminar. Aqui é Deus dizendo: para passar por mim, entrar dentro de Jerusalém, não vai passar um, porque o teu guarda, ele não dorme, ele não tosqueneja. No entanto, pode ir para casa, pode dormir, pode descansar. Teu Deus está pelejando pela tua vida. Enquanto nós estamos cantando, Deus está estabelecendo projetos de livramento e está dando vitória. Enquanto nós estamos cantando, Deus está elaborando a estratégia para simplesmente desbaratinar todo o laço, todo embaraço, toda a tocaia, toda a cilada. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. A partir desse momento, Neemias entrou dentro de Jerusalém, está levantando um muro 2,76 metros de largura, e o inimigo está dizendo: esse muro vai cair, mas é Deus que está dizendo: pode levantar. Vai levantar o primeiro tijolo, vai levantar o segundo tijolo, e o inimigo está vindo de fora. O inimigo está dizendo: eles estão avançando, e nós não podemos deixar esse negócio avançar. Eles estão avançando e nós não podemos deixar avançar. Vai chegar o mês de março e o diabo está dizendo: nós não podemos deixar eles avançar. Vai chegar o mês de junho e o diabo está dizendo: nós não podemos deixar eles avançar. Vai chegar o mês de outubro e o diabo está dizendo: nós não podemos deixar eles avançar. Mas nós temos uma ordem, e essa ordem vem de cima. Estamos debaixo de uma tutela divina, e essa tutela vem do Senhor. Nós vamos executar esta obra, fica tranquilo. Nós estamos tomados por uma força poderosa. Qualquer água que venha de fora, ela é perigosa. Qualquer cafezinho que venha de fora, ele é perigoso. Qualquer bolinho de fubá, por mais quentinho que esteja vindo de fora, ele é perigoso. Qualquer queijinho vindo de fora, ele é perigoso. Agora, se fazer aqui no nosso meio, a gente toma. Se fazer aqui no nosso meio, a gente come um pedacinho do bolo, porque está sendo feito no nosso meio. Se vem de fora, o negócio está envenenado. Vai chegar uma hora que o inimigo vai dizer para Neemias: desce aqui, a gente precisa conversar. Neemias diz: eu estou muito alto, eu estou levantando um muro, eu não tenho tempo para conversa. Eu estou empenhado em uma grande obra. É hora de levantarmos o muro. E o mais lindo, que se Campo Grande fosse, ou podemos dizer, vamos dar um exemplo, aquela região, saída de Rochedo, indo do Brasil, até a saída de Cidrolândia, seriam várias famílias. Aquela região, já da saída de Rochedo, podemos dizer, pegando, já o fundo aqui, da região do Nova Lima, aquela região, justamente até a saída de Cuiabá, seria outra família. Pegando a região da saída de Cuiabá, passando pela saída de Três Lagoas até a saída de São Paulo, seriam outras famílias. Da saída de São Paulo até a saída de Cidrolândia, seriam outras famílias. Ala norte, ala sul, ala leste e ala oeste. O mais lindo é que todos falam a mesma língua. E além de falar a mesma língua, a esposa e os filhos, na realidade, são mais frágeis. Eles ficam no centro de Campo Grande e os homens vão para cima. Durante o dia, a gente usa uma colher de pedreiro. Mas na outra mão, se tentar aproximar, tem uma espada de 90 centímetros. Então, como é que funciona o negócio? É uma espada nessa mão, pega-se o tijolo, põe, e nessa outra mão, a colher de pedreiro. Chega a noite, você troca a colher de pedreiro por uma espada. Em nenhum momento nós devemos dormir. Por isso que no livro de Ezequiel o Senhor vai dizer: filho do homem, prepara a mobília para mudares de país. Levantai-vos e andai-vos, não é aqui o teu descanso. Nós muitas vezes deitamos e descansamos,
Mas mesmo descansando, o teu Deus está pelejando pela tua vida. Salmos de número 121 vai descrever isso. Enquanto o salmista está simplesmente dizendo que vai deitar e vai descansar, ele também continua cantando e dizendo: ei, o fiel sentinela de Israel não dormita, não tosqueneja, ele não dorme, ele não cochila. Enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando, teu Deus está do teu lado, cuidando da tua vida. Chega o inimigo e diz: agora eu vou sangrar ele. Deus diz: nessa casa não, nessa família não, ela está debaixo da minha nuvem, debaixo da minha proteção, debaixo da minha graça. Há um Deus Todo-Poderoso prezando pela tua casa. Estamos debaixo de uma nuvem de providência. O mais incrível é que no momento em que Neemias está levantando os muros, o inimigo vai menosprezar as pedras queimadas. Agora no versículo 4, aliás, do capítulo de número 4, ele vai menosprezar as pedras que simplesmente foram queimadas. E no momento em que ele faz isso, ele vai dizer: ora, porventura, vocês ainda vão usar essas pedras que foram queimadas? Isso é um menosprezo. Nunca se menospreza uma pedra que foi queimada. Ainda mais a que está em Jerusalém. Se você chegar para aquela pedra que está queimada pelo fogo e dizer: me conta a sua história, e essa pedra vai dizer para você assim: eu estava aqui quando Davi entrou pelas portas da frente, cantando o Salmo 24: abriu as portas, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Se você chegar para essa pedra queimada e dizer: conta um pouquinho mais, ela vai dizer: eu estava aqui quando Salomão edificou o templo, e a presença, a glória do Criador envolveu todo o templo, de maneira que ninguém conseguia manter-se de pé. Me conta um pouco mais da sua história. Eu estava aqui quando na realidade a nação saiu da presença e Deus derramou uma sentença, e todo o território de Jerusalém foi queimado, e nós simplesmente fomos submetidos a um incêndio poderoso, que foi o incêndio da sentença de Deus. Mas nós temos experiência, nós vimos a glória, nós vimos a presença de Deus, nós vimos a glória de Deus Shekinah, ela baixar sobre dentro de Jerusalém. Nós vimos Deus agir no nosso meio. As pedras que foram queimadas não foram menosprezadas. Neemias as separou, e junto às pedras novas, as pedras queimadas foram sendo assentadas. Uma pedra nova, uma pedra queimada, uma pedra nova, uma pedra queimada, uma pedra nova, uma pedra queimada. O que isso significa? O novo sempre andará com o velho. Ao lado de Davi sempre tem um Salomão. Ao lado de Moisés sempre vai ter um Josué. Ao lado de um Elias sempre tem um Eliseu. Ao lado de um Paulo sempre tem um Timóteo. Um velho sempre estará com o novo. Não menospreze a experiência daqueles que na realidade têm vida com Deus. A desgraça de Judá aconteceu nos dias de Roboão, porque ele pegou os trombadinhas da época, os elementos mais novos, e simplesmente ouviu o que eles tinham para dizer, trouxe os mais velhos, homens que andam com Deus, que tinham experiência com Deus, que viram a glória de Deus, que sentiam a presença de Deus, que estavam debaixo da glória de Deus. Deixaram de ouvir esses homens de Deus para abraçar agora os mais novos da sua época. Isto levou a nação a uma queda, e automaticamente as 12 tribos se dividiram, a ala norte, também na ala sul. Duas nações agora foram criadas por causa de uma atitude errada. A Bíblia é muito clara em dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Consagre ao Senhor os teus planos, e automaticamente Deus dará direção. Consagre ao Senhor os teus projetos. A minha faculdade, Deus, é para este ano, está em tuas mãos. Os meus sonhos, Senhor, é para este ano, estão em tuas mãos.
O meu noivado é para este ano, está em tuas mãos. O meu casamento é para este ano, está em tuas mãos. Senhor, a minha vida está em tuas mãos. A vida dos meus filhos está em tuas mãos. Toda a minha história está em tuas mãos. Eu tenho conquistas para conquistar. Estou colocando elas na tua mão. Se o Senhor aprovar, na realidade tem pessoas que já não aguentam mais esperar e está dizendo, Deus querendo ou não querendo, eu vou conquistar. Não é assim não. Já me deparei com alguns elementos tupetudo dessa forma. Eu tenho dinheiro, pastor Silas. Querendo Deus ou não, eu posso comprar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Se eu estou aonde eu estou, é porque a graça dele me manteve de pé até aqui. Você chegou até onde chegou, a graça dele te trouxe até aqui. Não é preciso voltar na era do Covid, em que muitos desceram à sepultura, pegaram o bendito do vírus e foram até mesmo submetidos a óbito. Mas você está aqui, Vivinho da Silva, para contar a história e para render graças ao Senhor. Isso é motivo suficiente. Não demorou muito, muitas outras situações aconteceram. Por que não dizer munições traçantes, ou até mesmo projéteis perdidos. Deus chegou, deu um tapinha naquele tiro de revólver e tirou aquela bala perdida. E hoje tu está aqui, aonde era para ter havido uma tragédia. O inimigo simplesmente desencarrilhou o carro e era para ter pegado você de cheio, e Deus lhe atrasou os passos, mas você está aqui nesta noite. A graça dele lhe manteve de pé, lhe deu estabilidade, lhe livrou em 2025, para 2026 você entrar simplesmente cantando quão grandes coisas fez o nosso Deus. Por isso é que a gente está alegre, colocando na mesa a prato limpo os nossos planos, pois a única direção vem dele, o plano vem dele, a ordem vem dele, a tutela vem dele, a proteção vem dele, a proteção ou até mesmo a providência vem dele. Tudo que nós precisamos, ele tem à disposição, porque ele é um Deus de providência. Ele não foi pego de surpresa. Eu gosto dessa palavra providência, ela significa vejo antecipadamente. Deus já sabia que essa campanha seria feita. Deus já sabia que estaríamos aqui nesta noite. Ele já sabia que você colocaria todos os seus planos na mesa. No entanto, ele já se preparou. Com portas abertas, com direções, com destinos e com a palavra de vida. Tem palavra de vida nessa noite? Tem diretiva da parte de Deus para a tua vida? É Deus norteando pessoas aqui nesta noite. O que você deve fazer, como você deve fazer e na hora que você vai tomar atitude. É Deus abrindo porta dizendo, eu vou te promover, vou te honrar, vou te abençoar. É Ele colocando recursos diante de você, dizendo, eu estou lhe abençoando, porque esta data já estava marcada na agenda divina, para Deus executar coisas lindas a teu respeito. Todos os nossos projetos estão na mesa. No entanto, eu não posso descrever o que vai acontecer ao longo desse ano, muito embora a política, ou até mesmo a ciência da política, está dizendo, esse ano vai ser um ano pesado, a situação vai ficar complicada, porque vemos quebra desse lado, vemos o transtorno desse lado, vemos agora desse outro lado algumas situações que podem comprometer até mesmo a direção da nação, mas o meu Deus ainda está sentado no trono. Ele não falou que nada vai quebrar, e até mesmo a palavra do Senhor diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus santos, os profetas. Fique tranquilo, a mão de Deus está estendida sobre a tua vida. Não é governo que mantém a minha e a tua vida, não é governo que mantém essa igreja, quem morrer por ela está sentado no trono. É dele que vem a direção para a minha e para a tua vida. Não vou dizer para os senhores que eu estou pregando aqui nesta noite, eu também não esteja preocupado. Entrei esse ano preocupado, o negócio, um clima meio estranho, parece com nebulosidade maligna sobre o sistema, sobre o mundo. Você sente esse negócio?
parece que apertou mais. Quanto mais perto está a volta de Cristo, parece que o diabo está se apresentando mais materialmente, mais literalmente. Aquilo que a gente não via, a gente está começando a ver. É um negócio meio estranho, do nada você está olhando, daqui a pouco você já vê simplesmente seres do mundo espiritual. É um negócio sinistro, mas na realidade fique tranquilo, muito embora isso esteja acontecendo já no presente momento, é sinal de que a qualquer momento ele vai se levantar do trono, vai simplesmente dar um brado, a trombeta vai soar, ele vai dar uma voz, e com essa voz de comando, a igreja será arrebatada na terra. Esta é a nossa esperança, essa é a nossa perspectiva. Consagre ao Senhor os teus planos, para que eles não se misturem com aquilo que não procede. O diabo também articula algumas coisas. Uma determinada irmã estava orando a Deus, dizendo: pastor Silas, estou orando a Deus para que Deus me dê uma geladeira nova. Mas em si o diabo sabia que ela queria uma geladeira. No meio do caminho, alguém trocou a geladeira e disse: irmã, eu tenho uma aqui, e vendo para a senhora por R$100. Se fosse outra pessoa, ia dizer bem assim: puxa vida, Deus mandou mesmo. Mas Deus disse para ela que ia dar. Deus não disse para ela que era usada e que era por R$100. Ela, tendo da parte de Deus certeza e convicção, agradeceu a oportunidade e disse: Deus me disse que vai ser nova e eu não vou pagar nada. Aquela oportunidade passou. O diabo sempre vai chegar em algumas situações, primeiro, para tentar confundir. A gente costuma dizer que Deus chega primeiro em algumas situações, mas existem outras, não é que ele não chega primeiro porque ele não tem poder, ele permite, para saber como é que está a nossa dependência de Deus. A geladeira chegou, a irmã agradeceu a oportunidade. 2 meses depois, pois não é que chegou a geladeira Brastemp novinha. Muito cuidado, que o diabo está tentando clonar bênçãos de muita gente. O que eu vou dizer que é pesado. Tem muita gente com bênção que está clonada e está contando como se fosse Deus que tivesse dado. E Deus está dizendo: não. Isso significa que nós estamos vigiando pouco. Preste atenção nos detalhes do que Deus fala contigo, para não ser simplesmente comprado emocionalmente. Se Deus está dizendo que está dando diretiva, está dando direção, está abrindo portas, então só Ele pode descrever como é que as coisas vão acontecer. Por mais que o sistema chegue junto e queira clonar, até mesmo com algumas situações, e você pensando que é Deus, quando na realidade não é Deus, muito cuidado. O diabo está tentando clonar as nossas bênçãos. O que nós temos que buscar nesse momento é algo chamado discernimento espiritual. É olhar para uma situação e ver o que está por detrás daquela situação. Um exemplo: Paulo está pregando em Filipos. A moça simplesmente olhou para Paulo e Silas e diz: ali estão indo 2 grandes pregadores. Paulo olhou para ela, se incomodou e de repente entra em cena discernimento espiritual. Olhou e percebeu: é ele quem está lá. Então, não tem espaço para nós dois aqui, sai dela. A menina, caiu em si, foi liberta. Isso chama-se discernimento espiritual. Ezequiel capítulo 28, até o versículo 5, Deus fala a respeito do rei de Tiro. De repente, se você perceber o versículo 6, ele vai dizer assim: e tu que pisavas em pedras afogueadas. Até o versículo 1 ao 5, ele fala de um homem, mas no versículo 6, ele já fala de um querubim caído, chamado Satanás por nós. De repente é como se o escritor pudesse fazer isso aqui, e dissesse: tu que pisavas. Olha por detrás da situação e ter discernimento espiritual para saber com quem que você está falando. O que eu vou dizer é um pouco assustador, mas há determinados momentos que, para quem não tem esse dom, pega na mão de pessoas que estão incorporadas naturalmente e ainda acha que é Deus que está falando. O que eu estou dizendo aqui é que o diabo pode clonar a tua bênção. E a única maneira de você saber o que é verdadeiro do que é falso, chama-se discernimento espiritual.
saber quando Deus está falando e ter entendimento quando é Deus que está chegando com a tua vitória. Não adianta eu chegar e dizer para os senhores, o negócio vai acontecer. Não, não é assim que as coisas acontecem. O reino espiritual é muito bem organizado. A profecia, na realidade, é para no decorrer deste ano. Os nossos planos estão na mesa. E Deus começa a selecionar, dizendo, então vamos por parte. Esse aqui, até o mês de abril, eu vou concluir na tua vida. Esse aqui, até o mês de novembro, está em andamento. Preciso trabalhar na tua vida para você tomar posse dela. Esse aqui, ainda na noite de hoje, eu vou concretizar na tua vida, porque esse aqui tem urgência. É assim que as coisas funcionam. Mas eu coloquei tudo na mesa durante esses 12 dias e nada aconteceu. Ora, Deus sabe trabalhar. Algumas coisas já estão em andamento, outras na realidade ainda vão ser desarquivadas para começar a concretização do projeto, e outras simplesmente também vão ser desarquivadas, mas tudo dentro do plano. Ele não vai esquecer. Teu Deus não sofre de memória. Teu Deus é muito bem recepcionado. Ele tem uma memória extraordinária. Ele está colocando tudo na mesa e a seu tempo vai cumprir uma a uma. Fique tranquilo, tu ainda tem 300 e alguns meses e dias pela frente para Deus cumprir tudo que ora está prometendo aqui nesta noite, na sequência desses 12 dias. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Os céus estão trabalhando a teu respeito. Os céus estão se movendo a teu respeito. Mas o inverno também está se movendo. Ele está dizendo, não vai concluir. E Deus está dizendo, é projeto meu. E quando Deus fala, está falando. Quando Deus assina, está assinado. Quando Deus determina, está determinado, senhores. 52 dias e o muro estava de pé. Agora virou um Alphaville. Para quem não entende direito aí, virou um Alphaville, um Dama. Todo mundo queria morar dentro de Jerusalém. Até mesmo o tal do Tobias veio morar dentro de Jerusalém. Neemias sai de dentro de Jerusalém e volta de novo. Por quê? Ele era obediente. O rei falou para ele, quanto tempo vai demorar essa sua ida lá? Ora, vai demorar um certo tempo. Então, terminando lá, você volta. Quando ele voltou de novo, Tobias entrou lá dentro e começou a morar. Justamente agora, no segundo piso de uma casa que estava bem do ladinho do muro. Uma vista panorâmica extraordinária. Mas não demora muito, Neemias voltou de novo. E agora Neemias não volta como reconstrutor. Neemias volta como governador. E o que é que ele fez? Pegou as mobílias e pegou o inimigo pela orelha e diz bem assim, quando a gente estava levantando isso aqui, você foi opositor. E agora tu quer vir tomar suco de uva aqui dentro? Não, aqui não. Jogou as mobílias dele para fora. Jogou tudo que era dele para fora. Não ajudou na reconstrução e quer vir sentar na janela e balançar o pezinho? Não, aqui não. Todo mundo tem que pegar na colher de pedreiro. Todo mundo tem que provar um pouquinho da espada do Espírito. Estamos em batalha e o inimigo está dizendo, tu não vai chegar até o final do ano. Mas Deus está garantindo nesta noite, dizendo, você vai atravessar a virada do ano de 2026 para 2027, porque há uma tutela de vida estabelecida sobre nossas vidas. Se o pastor Nestor me permite, a igreja de pé, por gentileza. 42 dias. Logo mais 10 dias se passaram. 52 dias. Os muros haviam sido levantados. O propósito de Deus se concretizou. As 12 portas foram colocadas uma a uma. A porta do vale, a porta do monturo, a porta das águas, a porta do oriente, a porta das ovelhas, a porta da fonte e as outras demais. Cada uma tendo uma mensagem. Quando levantarmos a fortaleza, não esqueça de também levantar as portas. A porta do vale é o caminho por onde passamos quando estamos angustiados, mas nós encontramos do outro lado o Monte das Oliveiras para derramar nossa alma.
A porta do monturo é onde Deus levou Jeremias, e do lado de fora está o lixão da cidade, mas para o lado de dentro, na porta para o lado de dentro, do lado direito, está a tenda da casa do oleiro. É aonde Deus nos leva para trabalhar em nossas vidas. A porta da fonte é aonde Jesus, no último e grande dia da festa, vai se levantar e vai dizer: quem tem sede, venha a mim e beba. A porta das ovelhas é aonde Jesus chegou e diz: eu sou a porta, quem entrar por mim vai passar, vai atravessar e vai encontrar pastagem. A porta da guarda foi aonde Davi passou em revista os seus soldados de guerra, como Deus está passando em revista aqui nesta noite. Pastor, entrei esse ano não muito legal. O ano passado parece que eu estava mais esforçado, orava mais, pregava mais, ensinava mais, tinha visão de Deus, tinha revelação. Esse ano parece que já entrou meio capenga, meio lá e meio cá. Deus está passando em revista aqui nesta noite e está dizendo: comigo não tem meio lá e nem meio cá, comigo é 100% natural. Então vai ter visão de novo, vai ter revelação de novo, vai voltar a pregar de novo, vai voltar a reger de novo, vai voltar a cantar de novo, vai voltar a ocupar teu posto de novo. Com Deus não existe meio termo. Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus Cristo. Eu te rendo graças, meu Pai, por esta noite. É o 6º dia desta campanha, e até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor abriu portas, até aqui o Senhor nos deu saúde, até aqui o Senhor nos blindou, até aqui o Senhor guardou a nossa família, até aqui o Senhor guardou os nossos filhos, até aqui o Senhor nos prosperou, até aqui o Senhor nos deu graça, até aqui o Senhor abriu portais, até aqui o Senhor escancarou providência, até aqui o Senhor neutralizou a morte, até aqui o Senhor repreendeu, Pai, toda doença, até aqui o Senhor abençoou as nossos familiares, os nossos entes queridos. E se Deus assim permitir, o Senhor vai continuar abençoando, ainda a partir da data de hoje, dia 16 de janeiro de 2026, o Senhor continuará conosco, nos abençoando, nos abraçando, nos redarguindo, nos instruindo, nos fortalecendo, nos dando a tua mão, nos dando a tua proteção, abrindo portas, sendo o nosso recurso, sendo a nossa fortaleza, nos amparando, Senhor. Ah, meu Deus, Pai querido, há vidas aqui que vieram simplesmente para ouvir da tua parte, o Senhor, uma palavra, para receber do Senhor uma diretiva, e o Senhor está direcionando, o Senhor está simplesmente dando rumo, o Senhor está simplesmente abrindo portais, o Senhor está entrando com providência. O Senhor é um Deus extraordinário, o Senhor é um Deus poderoso. Grandes coisas o Senhor fez em 2025, o Senhor tem surpresas para este ano. Abençoe, Pai, as famílias que aqui estão, aos moços e moças, abençoe, Pai, aos homens judeus que aqui estão, abençoe a toda a tua igreja, essa família reunida aqui presente, Pai querido. Eu peço as tuas bênçãos sobre a vida de cada homem, cada mulher, sobre cada criança, cada jovem, cada adolescente, no nome de Jesus Cristo. E o teu nome, que é o nome sobre todo nome, é adorado, bendito e magnificado aqui nesta noite.